Olá, meu amigo Marcelo, boa noite, seja bem-vindo. Olá, boa noite, Bruno. Boa noite a todos que estão presentes. É uma honra, satisfação estar aqui com você. Opa, honra toda nossa, Marcelo. Queria saber aqui, Marcelo, por quantos países mesmo você já viajou? 86 países. 86 países, cara. E você tem algumas parcerias, né, Marcelo, nesses países aí, por conta da IFIA. Fala um pouquinho aí, amigo, conta pra gente um pouquinho aí da sua trajetória. Então, na verdade, há 9 anos atrás, eu criei uma OS chamada ABIPIR, Associação Brasil Internacional dos Inventores, Cientistas e Empreendedores Inovadores. E 2 anos depois, nós nos credenciamos à maior federação de inovação do mundo, a NADIFIA. E, inclusive, hoje, esse nosso bate-papo, ele faz parte, de uma maneira indireta, mas podemos dizer até direta, de um projeto que está em andamento, que é o Genoma do Sucesso 360 Graus, que temos o suporte da IFIA, que justamente são iniciativas que visam contribuir inspirando, motivando e educando jovens, não só do Brasil, mas como de todo o mundo. Esse nosso bate-papo ele vai ser depois disponibilizado no site da IFIA, que hoje está presente em mais de 80 países. Porque nós criamos uma rede mundial de mentores, da qual você, Bruno Navarro, que é um inovador, faz parte, justamente que é um canal no YouTube que ele vai ter como meta se constituir num portfólio de vídeos com um determinado padrão a serem seguidos, mas com a objetividade de transferir algum conhecimento de aplicação imediata e, acima de tudo, poder compartilhar experiências exitosas de vida de pessoas não só aqui do Brasil, mas de outros países, até para mostrar aos jovens que existem muitas possibilidades. Se ele não estiver muito feliz aqui, ele pode fazer uma parceria, fazer um estágio, um intercâmbio. Então, esse é o nosso objetivo. Tenho certeza que a galera está curiosa, né? A gente já começou o nosso ciclo aí de bate-papo pelo blog, né? Você colaborou com a gente aí, falando sobre como inovar, né? E aquelas características que a gente precisa ter para conseguir agregar valor nessa trajetória nossa. Curiosidade, criatividade, conhecimento, comunicação, onde você intitula os 4 Cs da inovação. Então, meu amigo, quero te agradecer, desejar aí um bom bate-papo, que você faça sua apresentação e daqui a pouco a gente volta aí para as perguntas e respostas, porque a ideia nossa aqui é trazer questões práticas para que quem está nos assistindo possa aplicar isso aí também de forma imediata, tanto na vida dele pessoal quanto na vida profissional, para que ele tenha mais sucesso. Então, bom, a gente vai fazer uma breve introdução, só para contextualizar o assunto, mas o objetivo mesmo hoje é, como o Bruno comentou, nós sermos os mais práticos e objetivos possíveis, justamente para valorizar o tempo de cada um que está nos dando a honra da companhia nessa noite de terça-feira. Me desculpem pelo slide estar em inglês, mas eu estou realmente contaminado aí pela internacionalização. Conforme eu mencionei, essa apresentação nossa de hoje, ela vai estar sendo disponibilizada para mais de 80 países no site da IFIA. Teremos legenda nesse vídeo em inglês, justamente porque a gente quer criar essa conexão e orgulhar-nos de sermos brasileiros e termos essa iniciativa. Inclusive, essa semana eu vou ministrar 2 workshops com essa temática de inovação para inventores internacionais. Então, é muito interessante que a gente saiba que o Espírito Santo está criando tendência. Inovação, antes da gente entrar especificamente nos 4 Cs da inovação, eu gostaria só de contextualizar um pouco, porque se eu for perguntar para várias pessoas o conceito de inovação, a gente vai ouvir as mais diferentes abordagens, mais diferentes conceitos. Para mim, eu tenho uma forma muito simples de expressar o que eu penso que é inovação. Inovação é agregação de valor. Agregação de valor, quer seja na vida profissional, na vida pessoal, na vida estudantil, é algo que você passa a incorporar na sua rotina, na rotina de uma indústria, de uma empresa, que faça com que você aumente a sua produtividade, reduza seus custos, aumente a eficiência. Esse é o nosso grande objetivo de inovar. Então, vamos seguir adiante, mostrando quais são os EPIs da inovação. Esses são os elementos promotores de inovação. Eu criei esse acrônimo. O nosso cérebro, ele se dá muito bem com
com esse tipo de estratégia. O cérebro gosta muito de identificar padrões em tudo que ele faz, por isso que gosta tanto, causa tanto prazer fazer os quebra-cabeças. Por mais ineficiente e um pouco sem muita perspectiva de objetivo, você montar um quebra-cabeça com milhares de peças faz com que o cérebro tenha um prazer muito grande. Então, essa questão de você contextualizar em algumas poucas palavras e juntar essas iniciais das palavras numa única sigla fica muito mais fácil para o cérebro memorizar e contextualizar. Eu coloquei os EPIs justamente aproveitando esse momento que a gente está vivendo, seriam os equipamentos de proteção individual, mas no nosso caso são os elementos promotores de inovação. Então, a gente tem duas categorias de elementos promotores de inovação. São aqueles extrínsecos, ou seja, que não estão sob o nosso controle, que são alguns que eu enumerei, como as fontes de recursos públicos, são os editais de inovação, como aqui no Estado a gente tem a Fundação de Amparo à Pesquisa, os fundos privados são dos investidores anjo, os venture capitals, que são os grupos, os fundos de investimento privados, da mesma forma que a gente tem os ambientes de inovação, as incubadoras, as aceleradoras, os hubs de inovação, como é o caso do Camaleão, está se destacando aí desde a sua criação. A segurança jurídica, muitas vezes um investidor internacional ele tem receio de vir num país para investir em startups, por exemplo, se ele não tem essa segurança que as leis vão proteger o investimento, isso é muito importante. E, finalmente, por último, mas não somente, ainda tem outros, eu peguei só os principais, a inovação aberta, que é justamente essa interlocução efetiva, que é muito comum em diversos países. No Brasil tem algumas iniciativas, até que no Espírito Santo a gente tem. Recentemente, a própria Findes lançou um edital em parceria com algumas empresas, que é justamente terceirizar, ao invés de equipar as indústrias, as empresas com laboratórios, com PDIs, eles terceirizam as demandas. Mas isso, conforme eu mencionei, são fatores extrínsecos, não estão sob o nosso controle. O nosso objetivo aqui hoje é falar também sobre os fatores intrínsecos, que são aqueles que nós temos controle sobre eles, e para que nós possamos nos empoderar e nos apropriar dessas, que nós podemos chamar também de habilidades cognitivas ou de competências e também de competências socioemocionais, depende somente do nosso esforço, da nossa dedicação, do nosso foco, da nossa disciplina, que são a curiosidade, a criatividade, o conhecimento e a comunicação. A gente vai falar brevemente sobre cada um deles e dar dicas práticas para como cada um de vocês, no seu negócio, na sua vida pessoal, na sua vida estudantil, possa aplicar amanhã, ou talvez até hoje, dependendo da hora que você for dormir. Pode continuar, por gentileza, meu amigo Bruno. Então, estamos aqui representados do famoso pensador, você já conhece essa escultura, pensando aí como incorporar esses 4 elementos. Evidentemente que talvez algumas pessoas possam sentir falta de mais algum elemento, mas dizem que aquele mestre Cuca, ou Masterchef, ele escolhe os ingredientes de acordo com o seu objetivo final. Então, eu acho que esses 4, eles podem criar aí uma boa combinação com um bom resultado. Por favor, Bruno. Curiosidade. Curiosidade é a base de qualquer inovação. Dizem que a necessidade é a mãe da invenção, a curiosidade é a madrinha ou o padrinho. Isso aí não resta a menor dúvida. Quando eu falo curiosidade, isso é muito fácil a gente perceber como esse elemento faz falta nos dias de hoje nas empresas, na nossa vida privada, quer seja pessoal ou estudantil. Por quê? Se você fizer um retrospecto, você vai observar que as crianças, os jovens, eles, quando estavam na escola de ensino primário, no infantil, eles tinham a oportunidade de perguntar sobre tudo e nunca eram criticados nem podados. Hoje, a partir do momento que ele entra no primeiro ano estudantil, as perguntas já começam a incomodar muitas vezes por quebrar um pouco da disciplina. Então,
o que eu sugiro para que você resgate essa curiosidade inerente às crianças? Transforme isso num insatisfeito produtivo. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu fiz uma outra apresentação no Congresso Brasileiro de Inovação, uma palestra online, e eu fiz exatamente essa pergunta. É a Covid ou o Covid-19? Foi interessante que eu recebi muitos feedbacks com perguntas variadas, respostas variadas. Na verdade, é a Covid-19. Por quê? Covid não tem a ver com o vírus, tem a ver com a doença provocada pelo vírus. É uma abreviatura da COVID, que é o nome do vírus, 19, e o D é de disease, de doença, ou seja, doença causada pelo vírus Covid-19. Mas só que as pessoas, elas se apropriaram desse nome e passaram a chamar o vírus de Covid-19. A mesma coisa se eu perguntar qual foi a origem do nome WhatsApp. WhatsApp, ele, na verdade, é uma abreviatura de um cumprimento muito famoso em inglês, que é o What's Going Up. Ou seja, como está você? Está tudo bem? Tudo tranquilo? E aí, tudo bem? Eles simplesmente, muito inteligentemente, muito criativamente, fizeram essa junção. O What's Going Up, eles transformaram o WhatsApp, o som, e juntaram com o app do aplicativo, ou seja, é um aplicativo de conversa, é um aplicativo que você pode trocar mensagens. Por que eu estou falando isso? Pode parecer aquela cultura inútil, mas não é. O nosso cérebro, ele é um elemento, um órgão, eu não gosto de que chamem o cérebro de computador, essa coisa de programação de cérebro, programação neurolinguística, me desculpem quem milita nessa área, respeito todos os profissionais e respeito quem se beneficiou com ela, mas eu acho que é um termo inapropriado, porque o cérebro é um órgão muito mais potente, muito mais importante do que um computador. O computador é estático, o cérebro é dinâmico. Nós estamos aqui conversando e nosso cérebro está se remodelando a todo momento, sofrendo um processo denominado neuroplasticidade. Então, a partir do momento que você começa a questionar tudo, fazer os famosos porquês, e a partir das respostas que você obtém pela interlocução com outras pessoas ou pela busca por si próprio nas pesquisas, etc., isso causa um prazer enorme no cérebro. Isso ativa os centros de recompensa, liberando dopamina, endorfina, fazendo com que cada vez mais o cérebro tenha interesse, tenha vontade de repetir aquela experiência. Ou seja, isso é a motivação. A motivação nada mais é do que uma ativação antecipada do centro de recompensa cerebral. Então, a partir do momento que você começa a praticar essa curiosidade, questionando, sendo insatisfeito e produtivo, ou seja, querendo sempre saber o porquê que as coisas estão sendo feitas de uma forma ou de outra, mas nunca com um tom crítico destrutivo, com um tom de curiosidade e sempre, evidentemente, procurando apresentar uma solução. Então, isso eu sugiro para vocês. A partir de hoje, passem a questionar tudo. Por exemplo, por que o avião, à medida que ele aumenta a sua altitude, mesmo que estejamos em pleno meio-dia com o sol escaldante, a temperatura diminui e não aumenta? Não estamos aproximando do sol? Não era para aumentar a temperatura? Por que ela diminui? Então, são coisas como essas que parecem perguntas de criança, mas, na verdade, elas vão criando esse mecanismo de feedback relativo à curiosidade. Por favor, Bruno, o segundo elemento é a criatividade. A criatividade, ela, na verdade, ela se alimenta da curiosidade. A criatividade é você criar algo novo, você agregar valor a algum processo, a algum produto, algum comportamento que te gere benefício na sua saúde, nas suas relações interpessoais. Então, eu coloquei aqui uma atividade prática, que é Cria Sexta-feira Sem Aprovação. Tem um termo muito famoso entre os boêmios, que é a sexta sem lei, que é aquele momento em que as pessoas se encontram por happy hour, então, se excedem na bebida, etc. Então, brincam falando que é a sexta sem lei. Então, estou falando de criar a sexta sem aprovação. Toda empresa, você aí, empresário, dono de startup, assim como a Google iniciou no Vale do Silício, quando eu visitei, eu tive a oportunidade de vivenciar isso,
depois outras grandes empresas de tecnologia seguiram essa tendência. Toda sexta-feira à tarde, a Google libera os funcionários para trabalharem nos seus projetos pessoais. E, por incrível que pareça, grande parte dos maiores sucessos de tecnologia da Google surgiram justamente na sexta-feira à tarde, nessa sexta sem aprovação. Por que eu coloquei sem aprovação? Porque o maior fator bloqueador da criatividade, existem vários, mas o maior de todos eles é justamente o medo de ser julgado pela sociedade. O medo... A gente, infelizmente, vive no mundo das mídias digitais, das redes sociais, que as pessoas buscam aprovação a cada momento. Elas ficam vendo a cada 5 segundos quantos likes, quantos compartilhamentos. Aqui, por exemplo, a gente não sabe, eu não tenho acesso a esse dado, mas é uma prática constante ficar sabendo quantas pessoas estão logadas. Isso causa uma necessidade de autoafirmação, uma necessidade de reconhecimento pela sociedade, fazendo com que as pessoas se sintam inibidas de propor algo novo com medo justamente da crítica. Então, elas preferem ficar na zona de conforto, tanto na empresa quanto numa palestra, num workshop. Você pode observar que são poucas as pessoas que perguntam. Eu, quando atuei como professor, eu incentivava meus alunos a perguntarem, justamente porque muitos deles eu percebia que tinham medo de passar situações constrangedoras por fazer alguma pergunta descontextualizada. Então, essa é a minha sugestão. Uma vez por semana, uma tarde, uma manhã, deixe os seus colaboradores criarem sem nenhum tipo de ressalva. E você, que tem uma ideia inovadora, que tem uma ideia disruptiva, não tenha medo de compartilhá-la, não tenha medo, desde que você perceba que ela tenha viabilidade, de colocá-la em prática e buscar recursos para fazê-la transformar-se em algo real. Deixar aqui uma frase que eu gosto muito, que é Head on the cloud, feet on the ground. Significa cabeça nas nuvens, pés no chão. Não podemos confundir também insistência, autoconfiança com teimosia. Uma ideia, para que gere uma inovação, evidentemente que ela tem que ser factível. Então, por isso que a cabeça tem que estar nas nuvens, com um pensamento bem criativo, mas os pés no chão. Temos que verificar se é viável e assim por diante. Bruno, por favor. O terceiro C da inovação, que faz parte dos EPIs intrínsecos, é o conhecimento. Evidentemente que, por mais curioso que você seja, questionando sempre o porquê das coisas, por que um processo é feito de uma determinada forma, se você tem um fluxograma dentro de uma empresa, dentro de uma indústria, você tem que fazer realmente aquele processo clássico e necessário, que é a criação de um fluxograma de processos para que você possa, a partir do conhecimento desse fluxograma, otimizá-los. Da mesma forma, todos esses 4 elementos eles são interligados, eles fazem parte de um fluxograma. Não adianta você ser curioso, não adianta você passar a usar essa curiosidade para estimular novas áreas, novas conexões cerebrais, novas sinapses, e você gerar soluções criativas se você não dispuser de conhecimento para fazer justamente o que eu falei anteriormente, para tornar essas ideias factíveis. Então, o que eu sugiro? Crie os Happy Hours App Products. O que é isso? As grandes empresas de tecnologia e outras empresas de outros segmentos, elas convidam usuários, normalmente os early adopters, né? Que são aqueles usuários que têm aquele interesse pela tecnologia, pelas novas tecnologias, independente de elas estarem com todas as funcionalidades disponíveis. Então, essas empresas elas convidam esses usuários mais motivados e querem sempre estar antecipados com as novidades para testarem esses produtos, construírem junto. Então, isso é super importante, fazer com que essas iniciativas ocorram. E o que é mais importante, fazer com que isso seja de uma forma transversal, multi-intra e transdisciplinar. É a coisa mais comum e menos produtiva você ver dentro de uma empresa que a inovação ela seja relegada ou delegada, na verdade, para o setor de PDI, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, ou o setor de marketing em conjunto. E, na verdade, muitas vezes a gente vê exemplos de pessoas de uma área totalmente diversa daquela na qual o produto estava sendo desenvolvido,
contribuir com ideias fantásticas. Só para a gente encerrar esse tópico, a empresa de tintas famosa no Brasil, que foi responsável pela criação da tampa Abre Fácil, todo mundo já tentou, talvez, abrir uma lata de tinta, sabe a dificuldade que é. Essa empresa inventou, e, na verdade, quem sugeriu foi uma senhora que estava servindo o café na hora da reunião. Então, são coisas desse sentido que a gente tem que usar a empatia, usar o nosso poder de intercomunicação e não excluir ninguém do processo. Todos são importantes, todas as opiniões são importantes, e da onde você menos espera, muitas vezes, vem as melhores ideias. Por favor, mas a gente já está aqui na comunicação, que eu já antecipei um pouco, que é justamente o que a gente observa muitas vezes é um descompasso entre o que se fala e o que se faz. Hoje em dia, com essas ferramentas digitais infinitas, habituou-se a fazer essas pesquisas contratadas ou mesmo pela própria empresa, essas pesquisas virtuais com os formulários do Google, com outras ferramentas que existem disponíveis, e acaba se deixando de lado a interlocução, a relação interpessoal. Isso é péssimo, porque, na verdade, você não tem a real dimensão do feedback que você poderia ter. Porque uma pesquisa online, a pessoa pode simplesmente preencher para cumprir um protocolo, mas, na verdade, não é muito bem aquilo. Você não tem como interagir, você não tem como perceber as reações faciais, a linguagem corporal. Então, eu dou uma sugestão aqui, além dos feedbacks digitais, faça os presenciais também. E o Shadow Customer. O que é Shadow Customer? É justamente, tem empresas que são credenciadas para isso, elas vão no Núcleo Camaleão, que é uma referência nos hubs de inovação aqui do Estado, vão de forma incógnita para saber como é o atendimento e depois passar as impressões para o Bruno. Ou seja, eu fico impressionado como tem empreendedores que a sua empresa não atende, não tem um serviço de relacionamento com o cliente de qualidade e ele nunca pegou o telefone anonimamente para ligar para um call center para saber, por exemplo, como é feito o atendimento. Então, esse tipo de interação pessoal está faltando muito. Só para a gente fechar aqui essa parte, em relação a essa interação, eu fui convidado para participar de uma reunião numa dessas empresas de marketing de relacionamento, e eu subi no elevador com o indivíduo, perguntei para ele qual seria o andar, ele me respondeu de uma forma muito seca, muito tímida, na verdade, ou indiferente, no celular o tempo todo. E quando eu cheguei nessa reunião, fui convidado por uma pessoa amiga, para minha surpresa, essa pessoa que era o facilitador do processo, ou seja, aí falando de como tem que se abordar o cliente, eu falei, poxa, o indivíduo subiu comigo no elevador, não me deu boa noite, me respondeu monossilabicamente, e agora vem ensinar como se relacionar com as pessoas. Então, quer dizer, o discurso, ele não, muitas vezes, não combina com a prática. Então, é isso. A gente abordou esses 4 Cs, algumas formas objetivas de se aplicar no dia a dia. Agora eu fico à disposição aí, Bruno, para a gente conversar.